Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem os trabalhos doutrinários, sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, nas nossas reuniões públicas ou doutrinárias, como nós chamamos, e nas quartas-feiras, às 19 horas, aqui nesse formato e também de forma presencial na nossa casa, o grupo de estudos das obras básicas do Espiritismo, que no momento nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Então, uma alegria muito grande, adentrando o mês de dezembro, o último mês do ano, mais um encerramento de ciclo aqui juntos, tanto presencialmente como aqui no canal, para nós utilizarmos as informações que a doutrina espírita trouxe nesse processo de aprendizado do espírito. Então vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. E nós começamos, na verdade, na semana anterior, com o item que trata das faculdades morais e intelectuais. E na semana anterior, nós alcançamos a pergunta número 362. E hoje nós vamos dar prosseguimento com a pergunta número 363, em que Kardec vai perguntar aos espíritos. Não é timbalada não, né? Eu sou baiana, mas não é carnaval não. Isso aqui é de fisioterapia, que eu não estou muito bem da coluna. Então não se assustem. Parece, mas não é da timbalada não, embora eu goste muito. Então vamos lá. Pergunta número 363, que Kardec vai fazer aos espíritos. Ele vai dizer: os espíritos têm paixões que são estranhas à humanidade? Algo que os seres humanos não tenham, algum tipo de paixão que o humano não tenha, que a humanidade desconhece, que seja estranha? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos: não. Se assim fosse, os homens também as teriam, porque espíritos são pessoas. Os espíritos pertencem à humanidade do planeta em que eles estão vinculados naquele momento. Embora o espírito seja imortal e a sua cidadania é cósmica, mas tudo que o espírito sente quando desencarnado, também os encarnados sentem. Porque espíritos são pessoas. Isso é a grande lição, é o que nós temos que aprender, o que a doutrina nos traz. Que nós somos espíritos imortais, que estamos num determinado momento, no aprendizado na dimensão material encarnados. Em outros momentos estamos na dimensão espiritual,
quando estamos desencarnados ou quando não temos mais um corpo físico. Mas sempre somos espíritos, sempre somos pessoas que são imortais. E, prosseguindo, Kardec vai para a pergunta número 364, em que ele vai dizer: é o espírito que dá ao homem as qualidades morais e as dá inteligência? Então, tudo que a gente tem de inteligência ou de qualidade moral é o espírito que dá ao homem? Resposta dos espíritos: seguramente é o mesmo, e isso em razão do grau que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. Eu, Sandra Naira, não tenho um espírito. Eu sou um espírito e, a depender do grau que eu já tenha alcançado em termos de desenvolvimento espiritual, eu vou ter esse grau de desenvolvimento tanto intelectual quanto moral. Então, quando os espíritos dizem se essas qualidades morais e de inteligência é o mesmo espírito que dá ao homem, ele diz seguramente é o mesmo, porque é o espírito que, desencarnado ou encarnado, já adquiriu aquele grau de elevação ou de aprendizado, de habilidades que foram integradas nesse seu processo, saindo de simples e ignorante, ampliando sua consciência, integrando habilidades, e foi conquistando essas qualidades, tanto morais quanto de inteligência. Então, seguramente é o mesmo, porque é o espírito que tem as qualidades morais e intelectuais. E não são dois espíritos, porque eu não tenho um espírito. Eu não posso dizer o meu espírito, eu tenho que dizer eu espírito, que nesse momento estou na dimensão espiritual e me utilizo deste personagem atual que é Sandra Naira. Mas Sandra Naira não tem um espírito. Sandra Naira é um espírito que nesse momento atual está se utilizando desse personagem para representar o espírito que é, a individualidade que é. E continuando, Kardec vai fazer a pergunta número 365, em que ele vai dizer: por que o homem muito inteligente, que revela um espírito superior nele encarnado, é em alguns casos, ao mesmo tempo, profundamente vicioso? Olha que pergunta de Kardec. Um homem que é muito inteligente, que revela um espírito superior nele encarnado. Então, a gente vai entender aí superior em inteligência, que conquistou intelectualmente, é superior intelectualmente. Ele vai dizer, em alguns casos, é ao mesmo tempo profundamente vicioso, ou seja, tem ainda qualidades morais que precisam muito ainda serem modificadas. Por quê? Esse homem muito inteligente que revela superioridade quando nele encarnado, né, quando está encarnado, em alguns casos é ao mesmo tempo profundamente vicioso. Resposta dos espíritos: é que o espírito encarnado não é suficientemente puro e o homem cede à influência de outros espíritos inferiores. O espírito progride em uma marcha ascendente imperceptível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num determinado período, pode avançar em ciência, noutro em moralidade. Então, o que é que os espíritos responderam? Que o espírito encarnado, por ainda não ter alcançado um grau de pureza de evolução, de não ter chegado lá, a nossa destinação final de consciência ampliada, de consciência crística, de integração de habilidades que te dão já vencer a ignorância a qual foi criado pelo divino, pelo Criador, ele ainda está
sobre a influência da dimensão material de outros espíritos tão inferiores quanto ele. E isso acaba influenciando esse espírito. E os espíritos vão esclarecer aí, nesse momento, que o espírito progride sempre, por mais que seja mínima, que seja mínimo o avanço numa determinada experiência quando encarnado, sempre há progresso. A gente nunca volta igual. Mesmo que esse progresso seja mínimo, porque ele é sempre ascendente, agora ainda é imperceptível em alguns casos. Mas os espíritos vão dizer também que o progresso ele não se realiza simultaneamente em cada encarnação no intelecto e no moral, que está lá, né, a introdução do livro do Evangelho, que o espírito precisa das duas asas para, né, alcançar a sua destinação, que é o intelecto e moral. Então, os espíritos chamam a atenção que numa determinada experiência, numa determinada encarnação, esse progresso ele não se realiza simultaneamente em todos os sentidos, que a gente não integra a habilidade, que a gente não amplia a nossa consciência em todos os aspectos. Tem experiências, tem encarnação que o espírito vai se desenvolver mais intelectualmente, na ciência, e em outros ele vai se desenvolver mais em moralidade. Não é igualzinho em cada encarnação. O que ele avançou em intelecto, ele avançou em moral. Em uma encarnação ele pode trabalhar, se desenvolver moralmente, em outra ele pode se desenvolver intelectualmente. Mas não tem que ser necessariamente o mesmo avanço em intelecto e em moral em cada experiência. Por isso que a gente vai e retorna várias vezes, porque a partir das experiências que nos são oferecidas, a partir do nosso campo pessoal, da nossa história, nós vamos definindo experiências em que, em algumas encarnações, nós vamos nos desenvolver mais intelectualmente, em outras moralmente, e assim nós vamos galgando. À medida que nós vamos avançando mais, nós vamos evoluindo enquanto espírito, integrando mais habilidades e ampliando a nossa consciência, isso se torna cada vez mais próximo. E vai ser cada vez a gradação maior para chegar num equilíbrio, quanto mais a gente avançar. E aí é lá de segunda ordem, né? Bons espíritos para cima. É que a gente vai conseguir mais esse equilíbrio. Mas ainda nós, espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, na maioria das vezes, nós progredimos em uma experiência mais no intelecto, outra mais no moral. E aí vamos ajustando, mediando essa integração de habilidades para chegar na nossa destinação final, que é consciência crística, consciência ampliada ou espírito puro ou por espírito. E para encerrar, que Kardec fecha com a pergunta número 366, esse item que trata de faculdades morais e intelectuais, né? As duas dimensões que nós precisamos dar conta desse nosso aprendizado para alcançar a nossa destinação enquanto espíritos imortais que somos. Kardec vai fechar esse item com a pergunta número 366, quando ele vai dizer: o que pensar da opinião segundo o qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de diversos espíritos nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão particular? Então, ó a pergunta da Kardec. Tem opiniões, ou seja, tem determinadas ideias de que o espírito, o homem que está encarnado, as diversas faculdades intelectuais e morais que ele tem, provém
de diversos espíritos que estão ali, nele encarnado. Então é como se eu aqui encarnada, Sandra Naira, tivesse diversos espíritos aqui, atuando através desse personagem. E cada espírito tem uma faculdade intelectual ou moral, uma aptidão particular. Então, determinada aptidão para a arte é porque é um espírito que está aqui. Para o intelecto, para a ciência, é outro. Para a questão moral, religiosa, a caridade, cada aptidão dessa seria um espírito que estaria aqui e faria com que isso se manifestasse. É como se dentro de um personagem encarnado tivessem vários espíritos atuando, cada um com uma aptidão particular diferente. Kardec diz: o que pensar dessa ideia? O que pensar dessa possibilidade de um encarnado ter diversos espíritos que estejam ali? Vamos ver qual é a resposta dos espíritos. Ao refletir a respeito, reconhece que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões, mas para progredir é necessário uma vontade única. Ele deverá ter todas essas aptidões, mas fruto de um único espírito, de uma única vontade. Se o homem fosse uma fusão de espíritos, ou seja, se aqui Sandra Naira, esse personagem, fosse o resultado de diversos espíritos que estão aqui atuando através desse personagem, essa vontade não existiria e ele não seria o possuidor de uma individualidade, pois em sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros soltos da gaiola. O homem queixa-se muitas vezes de não compreender certas coisas, e é curioso ver como multiplica as dificuldades quando tem em mãos uma explicação tão simples e natural. É novamente tomar o efeito pela causa, é fazer com o homem o que os pagãos fizeram com Deus. Acreditavam em tantos deuses quanto os fenômenos do universo. Entretanto, mesmo dentre eles, as pessoas sensatas viam nesses fenômenos apenas os efeitos, tendo como causa o Deus único. Então, o que é que os espíritos estão dizendo? Isso seria um absurdo pensar que um personagem está sendo representando diversos espíritos, cada um com uma aptidão, uma característica diferente. Isso foge à individualidade que nós somos, à singularidade que o Criador nos criou únicos. Se é uma singularidade, uma individualidade, o maior presente que o Criador nos deu. Nós somos únicos, não tem um único espírito em todo o cosmos, em toda a criação, que seja igual a outro. Nós somos singulares, únicos. Isso fruto do amor do divino. Como é que seriam vários? E aí os espíritos, quando desencarna, faz o quê? Dispersa como um bando de pássaros. E aí cada um vai para um lado, cada um que tem uma determinada aptidão. E aí os espíritos dizem: como vocês gostam de complicar as coisas? A explicação é tão simples, nós somos criados simples e ignorantes. E a cada retorno, nós vamos conquistando aptidões diferentes. Horas vão estar essas encarnações, vão estar essas experiências voltadas para a questão intelectual, outras vão estar voltando para a questão moral, até que o espírito vá se apropriando de tudo isso e vá se transformando. É tão mais simples do que achar que cada personagem é fruto de 10, 15, 20 espíritos para dar cada uma característica. Ou seja, quando eu vou apresentar uma característica intelectual, é o espírito que estaria com essa característica é que está na frente. Quando fosse da arte, esse se afasta e o que vai tomar a vez. Ou seja, os espíritos dizem: vocês gostam de complicar o que é simples. Simples. Nós temos diversas experiências para nos desenvolvermos e ir aprendendo em cada experiência e em cada retorno aquilo que a gente ainda não conquistou. Por exemplo, nessa encarnação de arte eu não tenho nada. Então, numa próxima,
eu venho e escolho desenvolver essa aptidão. Então, eu vou trazer isso à tona, eu vou ter contato com a arte. É tão mais simples do que ficarmos criando dificuldade, como ele diz, como a gente fazia antigamente. Cada efeito da natureza, do universo, era um Deus que a gente criava, do trovão, da água, da natureza disso. Quando o divino Criador é único, é o que nos fez, é que por amor permitiu que nós, espíritos singulares e únicos, existisse. Agora, cada um dando conta do seu aprendizado nesse ir e vir de estar encarnado e na dimensão espiritual. Mas Kardec tece um comentário dessa pergunta número 366, em que ele vai dizer: o mundo físico e o mundo moral oferecem-nos a esse respeito numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na existência múltipla da matéria, enquanto o exame se detinha aos aspectos exteriores dos fenômenos. Hoje compreendemos que esses fenômenos tão variados podem muito bem ser apenas manifestações de uma matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou o espírito encarnado, e não de várias almas, como os diferentes sons do órgão são o produto de uma mesma espécie de ar e não de tantas espécies de ar quanto há de sons. Resultaria desse sistema que, quando o homem perdesse ou adquirisse certas aptidões, certas tendências, isso significaria que outros espíritos o tivessem possuído ou deixado, fazendo dele um ser múltiplo, sem individualidade e, por consequência, sem responsabilidade. Isso é refutado pelos tão numerosos exemplos de manifestações pelas quais os espíritos provam a sua personalidade e a sua identidade. Então, nós não somos uma soma de diversos espíritos, cada um com uma característica, com uma aptidão. Nós somos um espírito que encarnamos, utilizamos um personagem e que vamos, a partir dessas experiências, adquirindo essas aptidões, essas qualidades, essas características que podem, em determinada experiência, nós nos voltarmos mais para a questão do intelecto, da arte, ou da ciência, da tecnologia e outras, da questão moral, da espiritualidade, da religiosidade, da compreensão, da compaixão. Um único espírito que, a partir das experiências que são apresentadas a ele em cada processo reencarnatório, vai construindo o seu ser, integrando habilidades, adquirindo características, aptidões que vão fazer com que ele cresça no aspecto moral e intelectual, rumo à destinação de ampliar a sua consciência para uma consciência crística, para que nós possamos, a partir daí, dizer: eu e o Pai somos um. Eu identifico o pensamento divino e é assim que eu atuo. Né? E Kardec vai dizer aqui, né, que a gente também achava que as várias manifestações da matéria fossem diversos tipos de matéria, mas que as são diversas faculdades de uma única matéria, que vem de uma matéria primordial. E hoje a matéria escura, né, os estudos aí que estão buscando a matéria escura, que seria o elemento do divino para criar tudo que há, todos os outros tipos de matéria, está chegando justamente aqui, onde os espíritos estão trazendo já essa informação da matéria única, elementar, de onde o fluido cósmico, de onde
tudo mais se origina, que nada mais é que o hálito do divino, que o pensamento do Criador de onde tudo provém. Ok, meus amores? Esse é o encerramento aqui com a pergunta número 366 do item que trata de faculdades morais e intelectuais. No próximo item, Kardec vai tratar da influência do organismo, do corpo, para esse espírito que está em aprendizado e retornando. Mas isso, a partir da pergunta número 367, nós só vamos ver a partir da semana que vem. Lembrando que é sempre às quartas-feiras, às 19 horas, o nosso encontro marcado para darmos prosseguimento com a pergunta número 367. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijinho no coração de todos e até a semana que vem.